Você sabe qual a relação entre uma mente feliz e o perdão? No estudo de hoje nós vamos analisar quais são os benefícios de perdoar e também nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o pecado imperdoável. E agora, Escola Bíblica. Tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Privilégio ter a sua companhia, viu? Quero te dizer, é muito bom estarmos juntos para estudar a Bíblia, para estudarmos as nossas revistas de esperança, que são produzidas carinhosamente pela nossa equipe da Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo. Olha, quero dizer para você que nesta temporada a gente está preocupado com a saúde emocional, a gente já teve temas bíblicos, só tema bíblico, financeiro, família. Entra no nosso site, pede para os netos, para os filhos aí, pede, novotempo.com/escola bíblica e dá uma olhadinha no que a gente tem lá. Tem muita revista legal. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Nessa temporada estamos estudando sobre saúde emocional. Você pode pedir sua revista Mente Feliz agora pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus, orientações técnicas, médicas, do Dr. César Vasconcelos. Essa semana a gente está estudando sobre perdão. Tema desafiador, causa um desconforto, né? Não causa, não te dá assim uma angústia, que a gente começa a arrumar justificativa, né? Assim, a gente quer dizer, né, do maltrato, porque não é fácil, não é fácil o maltrato, né, de qualquer área, né? Você foi maltratado, você quer a vingança, mas como eu mencionei ontem, devemos colocar nas mãos do Senhor, porque senão a gente vai tomando o mesmo papel daquele que foi injusto com a gente, e não é esse o caminho. Por isso, fique em paz, porque perdoar cura. É exatamente isso. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais, trazer belas reflexões hoje e vamos ler mais textos da Bíblia sobre esse tema do perdão. Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Vamos estudar a revista, vamos fazer reflexões de textos que a gente tem aqui na revista, sobre esse tema tão difícil, às vezes, para a gente, que é o perdão. Oferecer algo para alguém que não merece. Senhor, toca no nosso coração para que a gente tenha percepção clara disso. Nos ajude a termos um coração perdoador. Mais uma vez eu oro, se alguém está me assistindo, precisa pedir perdão, ou precisa oferecer o perdão, por favor, que o Espírito o ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar nosso estudo de hoje. Não esqueça, você, se já pediu a revista Mente Feliz, você vai receber em alguns dias aí na sua casa. Vamos fazer algumas reflexões. Na parte inicial a gente tem alguns textos para a gente conversar aqui. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes para a vida de uma pessoa que quer ser feliz é o perdão, pois proporciona paz ao coração e dá um real sentido à existência. Por quê? Primeiro, que eu vou ficar tranquilo, né? Não vou ficar alimentando essa mágoa, esse rancor, que vai trazer problemas físicos para mim, tá? Comprovado cientificamente, que aquele que se torna um indivíduo rancoroso, que vai guardando essa mágoa, tem predisposição a desenvolver doenças físicas, além das emocionais. E também, o ato de perdoar dá para a gente um real sentido à existência, porque não faz sentido, não tem lógica eu guardar isso ao longo da vida e viver isso e ter isso me atormentando todos os dias. Porque, de alguma forma, o perdão é um veneno que eu vou bebendo para mim mesmo. A falta de perdão, né? O guardar, o não perdoar. Eu vou bebendo para mim mesmo. Então, eu que vou sendo
sufocado, eu que vou me prejudicando, eu que vou me matando. E isso não faz sentido para a nossa existência, porque o Senhor quer que a gente tenha uma vida leve, tranquila. Está lá, ó, página 16 da revista Esperança. O perdão não muda necessariamente a pessoa que errou e foi perdoada, mas sim quem liberou o perdão. Então, essa é uma coisa interessante, quando eu perdoo alguém, eu gostaria que esta pessoa mudasse o seu comportamento. E muitas vezes isso não vai acontecer. E pode ser que essa pessoa até tente justificar aquilo que ela fez, mas não é o nosso papel aqui. Então, quem está liberado? Quem que vai ficar em paz aqui? Em quem vai gerar essa mudança? Quem vai ter esse coração transformado? A gente que ofereceu, eu que ofereço, você que oferece, ainda que seja extremamente difícil, ainda que seja extremamente desafiador. Eu não estou desconsiderando isso. Você vê que eu tenho repetido isso, tá? Realmente é desafiador. Outro texto, também na página 16, o perdão oferecido gratuitamente pode ser um ingrediente importante para que o ofensor, em algum momento, reflita sobre os seus erros e os reconheça. Admita que errou, aceite o perdão e obtenha serenidade. Tudo isso é fruto de uma mente que está ficando saudável. Então vamos lá. Eu vou oferecer gratuitamente, porque o perdão é esse doar, tá? E o fato de você fazer isso, você está proporcionando para a pessoa, ainda que no momento talvez a pessoa nem assuma, nem, né? Pode até dizer, não preciso de perdão, não preciso, mas ela pode refletir sobre os erros, ela pode reconhecer, ela pode admitir em determinado momento, tá? E ela pode aceitar o perdão e pode obter serenidade. E isso vai significar o quê? Que a mente dela está ficando saudável. Então, o ato de perdoar, de oferecer o perdão para aquele que te maltratou, mesmo que essa pessoa não queira receber, não deseja nada, não quer, você está dando para ela um presente que pode, em determinado momento, ser libertador para ela. E isso pode levar tempo, anos? Pode. Você pode nunca visualizar isso? Pode também. Por isso que o fato de você perdoar não significa que você quer o reconhecimento, quer alguma coisa em troca, tá? Não, quem perdoa não está querendo nada em troca. Ele só está oferecendo. E ele está trazendo benefício para ele, que perdoou, e para a pessoa, que pode ao longo da vida fazer reflexões profundas e voltar a ter serenidade. Benefícios do perdão, vamos lá, para a gente considerar aqui, olha só. Primeiro, espiritualmente o nosso relacionamento com Deus será bem melhor. E a gente leu ontem, não adianta. Se eu busco ao Senhor e eu não perdoei, meu relacionamento com o Senhor vai ser afetado, ainda que eu acho que Ele não é, mas Ele é afetado. O Senhor não pode me perdoar se eu não perdoei o meu próximo. Logo, eu não posso pensar na eternidade. Isso espiritualmente. E mentalmente? Mentalmente, nós evitaremos sofrer uma depressão ou um problema físico, um infarto com o tempo, porque a gente vai ter paz mental. Você não vai ficar alimentando aquilo. Se eu estou falando para você que não perdoou alguém, que está guardando isso, não tem jeito. Você pode até dizer que não aqui para mim, tá? Você pode até dizer que não, mas esse negócio te perturba, te incomoda. E talvez você precise até ir por um processo terapêutico para aprender a trabalhar isso, se você não encontra ferramentas para se libertar disso, não. Então, fica aqui minha dica, para que você tenha paz. A ação do Espírito Santo. Mas às vezes eu preciso aprender a trabalhar, até no processo terapêutico, para a pessoa me ajudar, o terapeuta, a ter um olhar diferente para aquela situação. Porque o meu olhar para uma situação de injustiça, ele está carregado das minhas
predisposições, da minha cultura, da forma como eu aprendi a lidar. Por exemplo, você cresceu numa família rancorosa, se alguém tratar você mal, você vai preservar o rancor, porque foi isso que você aprendeu. Até de não se submeter, de não se humilhar. E ir num processo terapêutico, com a ação do Espírito Santo, eu vou ter um outro olhar para a situação, para a pessoa, para o todo. E às vezes alguns acham assim, né? Ah, o fato de eu estar fazendo isso, estou justificando o erro. Não tem nada a ver. O ato de perdoar não significa justificar o erro cometido, tá? Não é passar a mão pela injustiça, não tem nada a ver. É a libertação. Muitos sofrem de depressão e de outros problemas emocionais por não perdoarem ou por não se sentirem perdoados. Tá? Página 18 da nossa revista, Esperança, Mente Feliz. Muitas pessoas poderão melhorar a sua saúde mental, diz o Dr. César, se quando praticarem o perdão, inclusive por si mesmas. Tá? Agora, fisicamente, o benefício físico. A paz mental nos proporciona saúde, vigor e ânimo. E socialmente, nossos relacionamentos vão ficar melhor. A gente se relaciona melhor com os outros. Eu digo assim, ó, a gente fica mais leve, mais leve. Como eu mencionei ontem, eu sou pastor há 30 anos, fui pastor de igreja, e muitas pessoas que me procuraram muitas vezes para se libertarem de situações que carregavam ao longo dos anos, muitas dessas pessoas traziam um peso, assim, uma dificuldade no relacionamento, sabe, a própria fisionomia pesada, dificuldade, o rancor. A gente usa uma expressão na minha terra assim, fica um ranzinza, sabe? Ranzinza. Aquele negócio não se resolveu lá há anos, aí olha para trás assim, anos e fica preservando aquilo. Liberte-se. Viva mais leve emocionalmente. É isso que o Senhor deseja para a gente. Lucas capítulo 17, esse é um texto interessante. Ele está no mesmo contexto, é o texto paralelo que eu li ontem, de Mateus capítulo 18, que lá em Mateus foi aquela pergunta de Pedro, tá? Quantas vezes eu devo perdoar? Tá? É o mesmo contexto. Olha só. Acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti. Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E aqui Jesus está usando a expressão do 7 para mostrar essa totalidade. Não há limitação de perdão. O perdão sempre deve ser oferecido. O perdão sempre deve ser concedido. E o Senhor, na sequência aqui, a gente não vai ler, mas Ele também vai ilustrar através de uma parábola aqui. O verdadeiro arrependimento tem de mudar o comportamento daquele que se diz estar arrependido. Aqui estamos partindo do indivíduo que pediu perdão, tá? O indivíduo que está suplicando o perdão. Tem que haver uma mudança, porque o arrependimento, ele gera uma tristeza pelo que aconteceu, mas não é só essa tristeza pelo que aconteceu. O arrependimento verdadeiro vai gerar um novo comportamento, uma nova postura. Agora lembra, se você perdoou alguém por um erro que ele cometeu, o relacionamento não se resgatou, ou você não vai se preocupar com isso. Você não vai se preocupar com o resultado que ele vai produzir. Eu só vou oferecer o perdão. O verdadeiro arrependido, aquele que busca o perdão, ou aquele que aceita, não, obrigado porque você me perdoou, ele vai ter um novo comportamento. Só que o ato de eu perdoar não vai exigir do indivíduo isso, dá para entender? Agora, se eu cometi um erro, estou pedindo perdão, essa é a reflexão que eu quero fazer agora. Eu tenho que ter um novo comportamento. Posso até cair, posso até errar, mas eu tenho que ter disposição para ter esse novo comportamento.
Porque há uma mudança, deve haver uma mudança. E essa mudança, muitas vezes, ela é gradativa. Porque nós podemos estar falando de um hábito errado, de um vício, por exemplo, e o indivíduo pode ter sua crise, pode ter sua queda. Mas aquele que perdoou não vai exigir. E no caso de Deus, Deus sempre estará disposto a nos perdoar. Agora, a gente tem outras reflexões que a gente vai fazer um pouquinho mais adiante. O perdão não faz com que a pessoa que errou, aqui, fique livre das consequências dos seus atos. Isso é outra coisa importante. Quando a gente perdoa, foi aquilo que eu mencionei, a gente não está passando a mão na cabeça dizendo assim, ou está... Esse é um negócio interessante para aqueles que não querem oferecer o perdão. Parece que eu estou dizendo, está tudo bem. Não, o que ele fez não é tão relevante assim. É relevante sim, é relevante. Agora, o indivíduo, ele tem que assumir as consequências do erro dele. E muitas vezes o resultado, o Senhor nos perdoa, queridos, de tudo que a gente faz, tá? Pensando agora, partindo de mim, assim, da gente que cometeu um erro. O Senhor me perdoa, só que a consequência do erro que eu cometi, ela vai ficar. Legalmente, por exemplo, tem que se pagar esse preço, legalmente também. Há um perdão? Há. Mas a consequência do ato, ele fica. Tá? Perdoar não elimina a dor automaticamente. A cura acontece com o passar do tempo. Mas nessa cura pode haver, em geral, há mudanças profundas no relacionamento entre os envolvidos. Tá? Então vamos lá. Elimina a dor? Perdoar? Não. Vai esquecer, como mencionei já? Não. Agora, a cura acontece com o passar do tempo. E você vai aprendendo a trabalhar. Se eu estou falando para você que precisa oferecer o perdão, eu quero dizer para você que talvez a dor continue aí. Mas o tempo, essa libertação que você está tendo, sabe? Essa libertação, agora estou tranquilo, vai demorar, você vai relembrar, tem aqueles gatilhos da memória, né? Situações que vão te reportar aquilo, isso pode dar aquela cutucadinha lá dentro de novo, dar a cutucada. Mas o tempo vai... O tempo, eu digo não que o tempo está curando naturalmente, mas você fez, você está fazendo, você está buscando, você está pedindo, e aí há esse processo de cura, entende? Esse processo vai acontecendo, porque seu coração se dispôs. O preço que o culpado arrependido precisa pagar é enfrentar a sua solidão e angústia e esperar pelo tempo que o outro necessitará para ter a ferida curada. Aqui o Dr. César faz uma reflexão sobre essa situação de quando há uma traição, por exemplo, num casamento, né, que é importante que entenda que, né, aquele que errou, ele vai passar por esse período de solidão também, de angústia, para que haja, e ele não pode exigir do outro um resgate imediato do relacionamento. Tá? É isso que... E esse processo de solidão, ele também é importante para a cura e para a reflexão. Tá? Quem perdoa esquece? Não. Primeiro lembra, está lá na nossa revista, pensa no que houve e não finge que não doeu ou que não está doendo. Até publiquei esses dias esse texto no meu Instagram. Quem perdoa esquece? Não. Ele lembra, pensa no que houve e não finge que não doeu ou que não está doendo. A gente cresce numa sociedade, a gente está crescendo numa sociedade que tem medo da dor, ou de assumir a dor, né? Assumir os momentos, as coisas ruins que acontecem, porque a gente tenta amenizar toda a dor, né? Está sentindo, toma um medicamento, fisicamente a gente faz isso. Não, esses dias alguém falou assim, falei, estou com dor de cabeça, né? Mas eu não faço a reflexão, será que eu já bebi água? Será que alguma coisa que eu comi? Não, a pessoa já falou assim,
Toma um remédio, não fica sentindo dor. Mas, sabe, e aí a gente está sendo criado numa sociedade que não quer sentir dor. Lógico que a gente não quer, está tudo bem, né? Porque a dor realmente é incômoda. Mas essas dores emocionais, elas são, sabe, fazem parte também do nosso crescimento. Por isso, eu tenho que confrontá-la. Sabe, eu tenho que ver onde está, por que isso está acontecendo, para eu poder trabalhar. Estou sendo claro aqui para você? Então, se eu estou falando para você, você perdoou, não vai esquecer. Está doendo, doeu, está doendo. Pode ser que doa por muito tempo, mas lembra, você não está sozinho. Você não está sozinho, o Senhor está com você, o Espírito Santo está aí para te consolar. Se você está no processo terapêutico, né, o seu terapeuta, sua terapeuta vai te ajudar nisso. Uma comunidade religiosa deve ser um local também para acolhimento, uma igreja, né, para que você se sinta amado, abraçado. Agora, ok, doeu? Está doendo ainda? Você não está sozinho. Não esqueça disso. Não podemos esquecer disso. Geralmente o processo do perdão consiste em admitir o fato, sentir a dor, a raiva ou a tristeza. Também é importante expressar isso de forma saudável. Então, a situação, ela pode ser esquecida. Aí, pensando agora na gente, né, que cometeu um erro. Por que o Senhor diz lá que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, o perdão é infinito? Porque Ele está disposto a perdoar qualquer coisa. Para Deus, existe algum pecado que não pode ser perdoado? Existe algum pecado que não pode ser perdoado? Não, não existe nenhum pecado que não pode ser perdoado. Somente o pecado contra o Espírito Santo, que é aquele pecado que não foi confessado, ou aquele pecado que eu preservei ao longo da vida. Está aqui, ó. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por quê? Porque eu, na realidade, não abandonei, não deixei. É mais ou menos assim, vou tentar explicar. O Espírito Santo é o agente da divindade que vai falando no meu ouvido assim, Gilmar, você errou, Gilmar, você precisa se entregar. Aí o Gilmar persiste no erro. Então o Espírito Santo está aqui, falando. O Gilmar persiste no erro. O Espírito Santo continua, mas o Gilmar persiste. O Espírito Santo fala, o Gilmar persiste. O Espírito Santo fala, o Gilmar persiste no erro. Então, lógico que o Espírito Santo está aqui, mas é como se eu não conseguisse mais ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não me abandona, ele fala, mas quanto mais eu vou persistindo, mais eu vou tapando os meus ouvidos. Sabe? Poderia até exemplificar. A direção me dirige aqui através desse ponto. É como se eu começasse assim, vou tirar o ponto. Ela vai continuar falando. Acabou de falar aqui. Pastor, faltam 5 minutos. Aí eu vou colocar aqui e ela vai continuar falando. Só que daí eu pego aqui e faço o quê? Diminuo o volume. Então, estou ilustrando, tá? É como se eu fosse dizendo, não quero ouvir mais a voz do Espírito Santo. Não quero. Quando isso acontece, se você está me ouvindo agora é porque o Espírito Santo está falando. Se você está neste momento, mesmo que esteja persistindo no seu erro, mas está aí, o Espírito Santo está falando. Não endureça seu coração, sabe? Por isso que o Senhor vai dizer lá no Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Então, o Senhor está batendo, o Senhor está falando. Confessa, você errou, você tem que mudar de vida, é isso. Mas eu não quero ouvir. Esse é o pecado. É aquele que eu não confesso ou aquele que eu estou persistindo. E aí é o pecado contra o Espírito Santo, porque eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo. Isaías 55, versos 6 e verso 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho,
o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Lembra a mensagem de Isaías? É uma mensagem para um povo que estava no cativeiro, que precisava ouvir o que Deus tinha para dizer. E o Senhor está dizendo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Converta-se ao Senhor, muda de direção, vai para o outro lado. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem aí na sua vida que você precisa pedir, Senhor, me perdoa? O que está acontecendo aí na sua vida que você tem que dizer, Senhor, eu preciso mudar? O Espírito Santo está tocando aí no seu coração, está falando para você. Eu quero te convidar agora. Se o Espírito Santo está dizendo perdoa, se o Espírito Santo está dizendo oferece o perdão, atende a voz dele. Se o Espírito Santo está dizendo peça perdão, atenda a voz dele, porque nós ainda temos oportunidade. Vou falar de novo essa expressão, por mais duro, por mais difícil, por mais injusta que tenha sido a situação que aconteceu com você, pelo poder do Espírito, é possível haver transformação. Acredite nisso. Você deseja abrir seu coração para que o Espírito transforme? Eu quero orar nesse momento por isso. Vamos orar. Senhor, nos ajude a termos um coração perdoador, nos ajude a ouvir a voz do Espírito e pedirmos perdão. Se tem alguma coisa para a gente mudar aqui, que a gente clame, porque ainda há tempo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu vou ficando por aqui, mas eu não posso deixar de falar para você. Você viu que hoje eu tirei um tempo para a gente ler vários textos que estão na nossa revista Esperança? Olha, um material que vai fazer diferença na sua vida. Então, ligue agora. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, você vai receber gratuitamente aí na sua casa. E eu tenho a certeza, abra, estude, medite, leia os textos que estão propostos pelo Dr. César Vasconcelos, leia os textos da Bíblia que estão aí, porque você viu, essa revista nos conduz ao texto bíblico e eu tenho a certeza, querido, que haverá uma transformação sobrenatural pelo poder do Espírito. Ligue agora. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Diga para as meninas, pastor Gilmar pediu para eu ligar agora, tá bom? A gente está pronto para te atender. A gente se encontra amanhã, né? Mais uma vez, aqui no programa Escola Bíblica. Tchau.